Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou o Felipe e aqui a gente fala de investimentos e educação financeira. Se você gostar desse vídeo, considere deixar o seu like e se inscrever no canal. No vídeo de hoje eu trouxe para vocês 4 fundos imobiliários de R$10. Exatamente, são fundos imobiliários que custam na faixa em torno ali dos R$10, os chamados fundos de base 10, ok? Lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de investimento, é apenas uma análise pessoal. Outro aviso importante que eu preciso dar aqui é que nessa casa dos R$10 a gente não tem tantas opções de fundo de tijolo, então eu procurei trazer as melhores opções, as opções mais em conta aqui. O primeiro fundo imobiliário que nós vamos ver é o GALG 11. Este é um fundo imobiliário do setor de galpões logísticos. Ele tem um patrimônio de mais de 500 milhões de reais. É um fundo um pouco pequeno comparado aos outros, tá? Esse fundo tem apenas 5 galpões logísticos. A gente pode ver aqui que o último rendimento que ele distribuiu foi 8 centavos por cota, né? A cota no dia da data base estava no valor de R$ 9,25, o que dá mais ou menos um rendimento de 0,9% de dividend yield. Dando uma olhada aqui um pouco no portfólio do GALG 11. Esse fundo tem apenas 5 imóveis, ok? O portfólio do fundo ele tem 96% está alocado em imóveis, nos galpões logísticos, e 4% está em aplicações financeiras, ok? O fundo tem vacância física e vacância financeira de 0%. Aqui a distribuição geográfica do fundo é um fundo que ele tem contratos 100% atípicos, ou seja, de longo prazo. A vault do fundo está em média de 8 anos, ou seja, o vencimento dos contratos está em média de 8 anos. Aqui fala um pouco dentro do portfólio ainda da receita, né? Então a gente pode ver que a receita é um pouco concentrada. 40% de toda a receita do fundo vem desse BAT Souza Cruz e 35% vem desse BRF de Salvador, ok? Então a gente pode perceber que ele é um fundo, ele é um pouco concentrado. Outro ponto de atenção desse fundo é a alavancagem. A razão de dívida e ativos está em 41%, que é um pouco alto para fundo de tijolo, tá? E aqui um pouco dos imóveis desse fundo. Ele tem aqui o Souza Cruz, que fica em Cachoeirinha, no Rio Grande do Sul. Em Pernambuco e Vitória do Espírito Santo, mais um galpão, esses que você pode ver aqui da foto. Outro em Salvador, na Bahia. Em São José dos Campos, São Paulo. Canoas, no Rio Grande do Sul. O segundo fundo imobiliário é o KNSC 11. Esse é um fundo imobiliário de CRIs, é um fundo de dívida. São empresas que querem fazer algum empreendimento imobiliário, então elas vão lá e tomam dívida. E o fundo é o credor dessas dívidas, ok? A gente pode ver aqui que o fundo tem um patrimônio de 1 bilhão e 188 milhões, então já é um fundo grande. Esse é um fundo que se tornou base 10 há pouco tempo. Ele era negociado na base 100, depois ele tornou-se base 10. Bom, o último rendimento do fundo foi de 8 centavos na última cotação, que nem eu disse, ele estava numa cotação base de R$ 87, mas esse fundo tornou-se base 10, tá? Hoje ele está negociando aqui na faixa de R$ 9 por cota, ok? O que deu um rendimento média de 0,09% ao mês. Bom, dando uma olhada aqui um pouco no portfólio do KNSC, a gente pode ver que a alocação total por indexador, ou seja, esses CRIs que estão dentro lá, 40% são reajustados pelo CDI e 57% são reajustados pelo IPCA e só 2% pela Selic. Então, é um fundo que ele procura diversificar um pouco nessa questão, ok? Aqui é a alocação por setor, ou seja, são aquelas pessoas que estão pagando os CRIs, tá? Aquelas empresas que estão pagando CRIs. Então, 8% do setor corporativo, 8% de shoppings, 14% logístico, 33% escritório e 34% residencial. Então, é um fundo que procura diversificar aqui também. Dando mais uma olhadinha aqui no relatório do fundo, a gente pode dar uma olhadinha aqui individualmente em cada CRI, tá? A gente pode ver, aqui a gente pode ver qual é o CRI, a gente pode ver qual é o indexador, a taxa de aquisição e a gente pode ver a porcentagem da carteira aqui. Então você pode ver que as maiores posições aqui estão 5%, 4%, então é um fundo que realmente está bem diversificado. A gente pode ver aqui então que são 76 CRIs no total do fundo. Aqui no final do relatório eles colocam um gráfico interessante, ok? Eles colocam o risco do fundo, então ele está bem no meio entre o menor risco e o maior. É
é um fundo mais middle risk, né, de meio risco, ok? E é um fundo que está bem diversificado em IPCA e CDI também, quase que meio a meio. O terceiro fundo que nós vamos falar é o VIUR 11, que é um fundo do setor de renda urbana. Lembrando que renda urbana são aqueles imóveis do centro da cidade, são imóveis como postos de saúde, hospitais, supermercados, escolas, faculdades e tudo mais. Esse fundo tem um patrimônio total de 244 milhões, então é um fundo relativamente pequeno perto dos outros fundos que a gente é acostumado a ver aqui no canal, ok? O último rendimento do fundo foi de 7 centavos, numa cotação base de R$ 8,09 centavos, tá? Que dá um rendimento de aproximadamente 0,8% ao mês. Bom, dando uma olhadinha um pouco aqui no portfólio desse fundo. Ele é um fundo pequeno que tem apenas 8 imóveis, tá? Bom, a gente pode ver aqui os inquilinos, que o principal inquilino dele, que tem 49% da receita dos aluguéis, é a Anima, que é um grupo educacional. O segundo maior inquilino é a Cogna, 18%, terceiro a Facamp e o quarto é a Dasa. Os tipos de contrato, a gente tem 90% atípicos, que são contratos de mais longo prazo, e 10% típico. Segmentos, como eu falei para vocês, 83% do fundo está concentrado no segmento de educação, 9% de varejo e 8% de saúde. O fundo está nos estados do Rio Grande do Sul, com praticamente 50% dos imóveis, 42% em São Paulo, 8% no Maranhão e 1% no Rio de Janeiro. Bom, aqui a vault do fundo, que é de 8 anos, ou seja, a média de vencimento dos contratos está em 8 anos. Bom, o índice de reajuste dos contratos, 97% está em IPCA e apenas 1,7% em IGPM. E aqui no relatório a gente tem um pouco da divisão por estados, né? Então aqui são imóveis, que eu disse para vocês, a maioria são imóveis educacionais, ok? Então tem aqui os imóveis do Rio Grande do Sul, aqui 3 imóveis em São Paulo, né? A maioria imóveis de faculdades, de escolas e tudo mais. O quarto e último fundo imobiliário deste vídeo é o MXRF11, mais um fundo de CRIs. Bom, esse é o fundo que mais tem investidores na nossa bolsa brasileira. É um fundo que tem 977 mil cotistas, batendo aí quase a marca de 1 milhão de cotistas, ok? O fundo tem um patrimônio de 2 bilhões e 500 milhões. A gente pode ver aqui que o último rendimento dele vai ser distribuído agora no mês de novembro, que são 11 centavos, numa cotação básica que a gente utilizou de R$ 10,82, o que dá um rendimento de aproximadamente 1% ao mês. Bom, dando uma olhadinha aqui no relatório do MXRF11, a gente pode ver que 78% do patrimônio do fundo está alocado em CRIs, em dívidas imobiliárias, ok? 14% em cotas de outros fundos imobiliários, 6% em permutas e 2% ele está de caixa. Dentro da porcentagem, né, dos tipos de investimento, a gente tem 48% desses CRIs está em crédito corporativo, 25% em crédito comercial, 24% em residencial e 2% está em caixa. Aqui um pouco dos indexadores desse fundo, 63% do fundo está indexado em IPCA+, o índice de reajuste dos CRIs está em IPCA+, e 37% em CDI. Bom, e por último aqui no relatório do fundo tem a descrição de todos os CRIs da carteira do portfólio desse fundo, ok? Então realmente é um fundo grande, um fundo muito diversificado, com vários CRIs, está bem diversificado mesmo. Então esses foram os 4 fundos imobiliários de hoje. Eu particularmente não gosto muito dessa estratégia de investir em fundo base 10, ok? Porque a gente não tem tantas opções boas no momento. Eu prefiro juntar um pouco mais de dinheiro e ir para os fundos na casa dos R$100, porque lá sim vão estar as boas opções, os bons investimentos, ok? Bom, se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal e eu vou deixar mais um vídeo aqui de sugestão para vocês. Até a próxima!